Olá, no Conhecimento de hoje nós teremos a participação do professor Antônio Hoffel, da PUC do Rio Grande do Sul. Ele esteve participando aqui na UX do Intercom Sul e nos fala da importância deste evento. Bom, em primeiro lugar, lembrar que a Intercom é uma entidade que reúne pesquisadores, portanto reúne pessoas, né? Claro, a partir de professores, que normalmente alguns deles são pesquisadores também, ou seja, fazem projetos, né, específicos de pesquisa sobre temas variados, e depois reúne os alunos, né? Aqueles alunos participam de iniciação científica, aqueles alunos que estão preparando seus TCCs, né, seus trabalhos de conclusão. Os alunos em geral que estão fazendo o seu curso têm a oportunidade, às vezes, de desenvolver inclusive atividades de laboratório, né, que são atividades muito interessantes do ponto de vista do aprendizado. Então, a Intercom reúne pessoas. Começou pequenininha, né, lá em 77, uma primeira reunião em Santos, São Paulo, com 15 professores paulistas, né, foi evoluindo gradualmente. Hoje nós temos, como você disse, em congressos regionais varia o número, 2.000, 3.000 jovens e professores em cada congresso regional, são 5, né, para poder cobrir o Brasil todo. E nos congressos nacionais nós temos aí em torno de 4.000 pessoas, né? Por que a Intercom é importante? Porque exatamente é um espaço que reúne as duas pontas do processo. O aluno, que está recém entrando, começando o seu processo, e o professor, muitos deles, diríamos, professores consagrados, professores que são autores dos livros que nós estamos usando em sala de aula, né? Eu dizia aqui ontem a anedota, o xiste que sempre o professor Marques de Mello diz e que eu gosto de repetir, é que a gente tem a oportunidade de encontrar a bibliografia da gente andando pelo campus. Então você lê o livro do fulano, o fulano é esse aqui. Quer dizer, muda um pouco a relação com o livro quando você tem a oportunidade de saber quem é, né, a pessoa, deixa de ser anônimo, um simples nome, né, e você pode conversar com ele. Isso é uma coisa que entusiasma muito, evidentemente, o jovem estudante, né? Então nós reunimos todo mundo, né, em diferentes instâncias, apresentando seus trabalhos, dialogando, discutindo. E a outra coisa que eu acho fundamental é os estudantes que se encontram entre si e descobrem exatamente que aquele projeto que está fazendo um colega lá do Paraná, ou no caso do Congresso Nacional, lá do Amazonas, está fazendo igual, mas tem perspectivas diferentes, chegou a constatações diversas, porque o Brasil é diverso. Então é um grande espaço de diálogo. Eu acho que isso é fundamental, sobretudo quando nós estamos no campo da comunicação, que é essencialmente diálogo, né? Eu tenho essa experiência concreta, há 30 anos atrás, quando eu comecei a ir à Intercom, eu era também um estudante, concluindo a minha graduação, iniciando o mestrado, eu era um estudante que apresentava meus trabalhos, né? Gradualmente fui me aproximando, né, das responsabilidades dos coordenadores dos grupos de trabalho. No caso nosso do jornalismo era a professora Marialva Barbosa, que hoje é a presidente da Intercom. Então, com a professora Marialva, então a gente foi montando possibilidade de livros que documentavam as pesquisas que estavam sendo apresentadas. Depois, em algum momento, eu coordenei o grupo, mais adiante eu fui convidado a fazer parte da diretoria e, enfim, cheguei a ser o presidente da Intercom. Digo, hoje eu voltei, eu sou simplesmente, né, um pesquisador, um congressista, me reúno sempre que eu posso. Não dá para tu contar a história da comunicação do Brasil ou a pesquisa em comunicação no Brasil sem falar da Intercom. É impossível, né? E aí tem um segundo patamar, que são as relações da Intercom, enquanto instituição, com outras instituições congêneres, parte das quais a própria Intercom ajudou a criar. O diálogo que a Intercom tem, ele é muito grande, muito largo, muito aberto. E isso facilita também a gente poder convidar alguns desses pesquisadores para virem ao Brasil. Então, todo o Congresso Nacional, nós sempre temos, né, em primeiro lugar, um espaço específico que nós chamamos de pré-congresso, em que a gente faz um encontro bilateral entre pesquisadores brasileiros e, né, nesse ano em Curitiba, onde vai ocorrer o Congresso Nacional, nós temos um encontro com os pesquisadores argentinos. Isso já tem uma tradição larga, esse vai ser o 7º encontro. E fazemos a troca, em outro momento nós vamos, né, a esses países nos encontrar com os nossos colegas. Isso, todas essas atividades elas são feitas a partir de uma seleção universal, ou seja, a gente publica no nosso portal, né, o anúncio, olha, vamos selecionar trabalhos para tal coisa. Todo mundo que quiser, sendo sócio da Intercom, pode mandar o trabalho. Se tem uma comissão, faz a seleção. Então não é uma coisa fechada assim, bom, você é o meu amiguinho, eu vou te levar. Não, está aberto, né? E isso tem possibilitado, inclusive, a formação
de grupos internacionais de pesquisa. Uma contribuição muito interessante de pesquisadores bolivianos, há um livro, inclusive, publicado sobre isso, se chama Comunicação Pré-Descobertas. Então, eles chamam a atenção de que aquelas sociedades hispano-americanas pré-existentes à chegada do espanhol, sobretudo no México e no Peru, já possuíam sistemas complexos de troca de informações de comunicação, né? Exemplo, entre os incas tinha o sistema dos quipus e tinha um sistema de correios, de trocas de mensagens de um lugar para o outro. Por exemplo, entre Machu Picchu, que era a cidade sagrada, e a capital propriamente, que era Callao, que hoje é um bairro em Lima, havia uma constante troca de mensagens, havia um sistema organizado. Entre os astecas e toltecas no México, havia um sistema organizado de troca de mensagens, de registros de acontecimentos, que foram documentos, né, inclusive depois encontrados pelos espanhóis. Mas quando você normalmente conta uma história da comunicação, você começa, porque essa é a perspectiva europeia, você começa mais ou menos, no máximo a partir de gregos e romanos, com algumas referências muito rápidas, né, e depois você parte normalmente para o século XV e século XVI, como se só ali tivesse começado as coisas. Na verdade, não só ali não tinham começado as coisas entre os europeus, quanto você tinha no continente, né, latino-americano outros processos acontecendo, e como o processo comunicacional de culturas como a chinesa e a japonesa, por exemplo, são mais antigas ainda. Então é importante você se dar conta, né, que a história que você conta, ela é muito eurocêntrica e a gente tem que corrigir isso. Né? Ela tem a maior influência sobre nós, mas ela não é única. Do outro lado, um pesquisador, o professor Luiz Beltrão, que foi nosso primeiro doutor em comunicação, foi o criador do primeiro curso de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, né, no Recife, ele desenvolveu uma teoria chamada folk comunicação, né, a partir de algumas teorias americanas, mas adaptando para uma realidade do Brasil, que hoje eu digo que é uma realidade de países com grandes diferenças sociais. Portanto, não é só brasileira, é inclusive canadense, por exemplo, né, ou é europeia, onde países têm grandes hiatos entre as classes sociais. A perspectiva da folk comunicação é exatamente que você tem líderes de opinião que fazem as pontes entre essas diferentes classes sociais. No nosso caso do Brasil, veja, hoje menos, mas na década em que o professor Beltrão trabalhou, nos anos 60, você tinha uma comunidade imensa rural que não tinha sequer luz, que não sabia o que era rádio, que não conhecia televisão, que obviamente, por ser analfabeta, não lia jornal. Portanto, ela estava absolutamente à parte de um sistema formal de comunicação de massa que incluía jornalismo impresso, né, de jornal e revista, incluía o rádio, incluía a televisão e assim por diante. Né? Como é que os dois grupos se comunicavam? Exatamente, por exemplo, dentre outros, através de um sistema de ex-votos, né? Através de um sistema, por exemplo, dos livretos de cordel, né? Através das placas de caminhão que trazem mensagens, que fazem registro, mas que te traduzem um certo pensamento cultural, através da troca de informações quando você ia no barbeiro para fazer tua barba, ou no cabeleireiro, que vale para as mulheres, ou no mascate, que ia de casa em casa levando informações e fofocas, se tu quiser, mas informações de toda maneira. Como eram as primeiras mensagens trocadas entre comerciantes da Europa em 1400? Havia sistemas outros alternativos para a troca de informações. E essas coisas, em geral, não se estuda. Né? Então, uma teoria como essa do Beltrão nos permite fazer essa aproximação entre os sistemas formais, de uma tradição mais acadêmica, digamos assim, mais europeia, né? De sistemas de cultura popular que se criam, né, nos diversos continentes. Por exemplo, na África, eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez em Moçambique, né, e pude ver, de fato, experiências, por exemplo, de rádios, né, radioemissoras de poste, como a gente diz. Né? Coisas que nós tivemos no Brasil também. Né? Ou seja, postes sobre os quais se põe um alto-falante e a partir de algum lugar, em certas horas, se fazem emissões para transmitir informações para toda uma aldeia ou uma comunidade, assim por diante. Ora, o Marshall McLuhan, por exemplo, tem num livro chamado Understanding Media, né, as mídias como extensões dos homens, mostra exatamente estas alternativas e valoriza muito especialmente o rádio, que diz o rádio é um tambor. Ora, a imagem do tambor é maravilhosa, porque eu imediatamente penso exatamente na África, ou penso nos nossos índios. Como é que se transmitia informações? Através do tambor, porque o tambor ultrapassava distâncias.
Hoje a gente faz isso com rádio, mas um toque de tambor vencia a mata inteira, ressoava na floresta inteira e transmitia de um grupo para o outro. Ou com fogos, né? Se acendiam grandes fogueiras no alto das montanhas para transmitir outras informações. Tudo isso é informação, mas normalmente nós não valorizamos isso. E, por exemplo, me chamou a atenção nos meus estudos em Portugal, há um pesquisador português que se ocupou muito da história dos sistemas de comunicação luso-africanos, né, em que ele exatamente, sempre o primeiro capítulo, ele fala qual era o sistema de informação e de comunicação que os autóctones tinham antes da chegada do português. Depois ele vai falar de imprensa, mas ele primeiro estuda como é que essa sociedade se organizava. Isso é respeitar essas tradições primeiras desses grupos sociais. Então, eu acho que essas são coisas muito importantes, né, e muito interessantes da gente se dar conta, ter consciência. O UX Conhecimento de hoje fica por aqui. Acompanhe os nossos programas nas nossas redes sociais e também no nosso site, uxtv.com.br. Até mais!